Bom dia, pessoal. Bom dia, TI. Sejam muito bem-vindos aqui a essa casa, esse momento tão especial. Estamos hoje aqui com um assunto ou assuntos muito importantes para o nosso desenvolvimento enquanto comunidade, enquanto núcleo de inovação, de trazer coisas novas e principalmente experiências fantásticas. Então, convido vocês, a partir de agora, a prestarem atenção muito nos relatos dos nossos convidados que vão fazer parte hoje dessa grande troca de experiências. Hoje nós vamos falar então sobre esses relatos das visitas técnicas a Israel e Taiwan, que com certeza vão nos brindar aí com grandes novidades, grandes experiências. Então, aqueles que ainda querem tomar um cafezinho, aproveitem. Esse é o nosso ambiente, né, de estar muito leve, de estar muito tranquilo na manhã de hoje, dessa sexta-feira aqui no nosso querido Bom Dia TI, que está na sua edição de número 138. Né? Parabéns aí ao Trinopolo por essa grande iniciativa. Queremos agradecer, é claro, né, de imediato, a presença de todos vocês que estão aqui, também dos nossos patrocinadores, a Sirion, a JM Software, a WebD, a XPlay e também aos apoiadores, a SIC Caxias, a Vinícola Lovatel, também agradecer o Sebrae e o nosso apoiador institucional, que é o Senac Caxias. E já de antemão, já vamos trazer aqui a nossa palavra do nosso querido presidente Fernando Hausen, por gentileza, nessa edição do Bom Dia TI. Obrigado, Portela. Bom dia oficialmente. Bonito ver a casa cheia, sejam todos bem-vindos. Para a gente, chove lá fora, mas aqui dentro a gente aquece o nosso ambiente. Agradecer também a Geraldine, ao Gustavo, Charlie, Juremir, ao Portela, que vão fazer brilhantemente aqui o nosso bate-papo. É bonito ver também todas as instituições presentes do Trinopolo associadas, as instituições de ensino, a SIC está aí presente também. Então, agradeço pela colaboração. Aos parceiros, a Hélice está aí, Mob também representando a gente aqui. Obrigado pela presença de todo mundo e a todos vocês. De um lado, a gente tem Israel, que tem o maior número de startups per capita do mundo. É um país que mais tem engenheiros e cientistas do mundo. E é o segundo do mundo que mais investe em P&D, pesquisa e desenvolvimento. E de outra república da China, né? Não é um país ainda, né? Que é Taiwan, que todos nós somos, de alguma forma, já fomos consumidores do pendrive, a tecnologia. Eu sei que o cabelo mostra a minha idade, mas pendrive ainda existe, né? Veio de lá. E outras tecnologias que circulam nos nossos smartphones, o mundo do chip, né? E até nas nossas geladeiras. Então, o tema é muito bom, é de Caxias para o mundo, é isso, Portela? De Caxias para o mundo. Então, temos um papo bastante interessante nessa manhã, que amanhã seja bastante produtiva para todos nós. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Fernando. Agradecer também ao nosso querido diretor executivo do Trinopolo, Edson, que é o cara que armou esse momento para nós, né? Muito obrigado. Agradecer também a presença aqui, em especial do presidente Rodrigo Postiglione, do Mob Caxias. Muito obrigado pela sua presença. Também conta com a presença dos voluntários Sérgio Bortolato e também o Fabiano Vergani, que é o CEO da XPlay, e que está representando o Rogério Rodrigues, que também é um incansável, né? Que hoje não pôde estar aqui presente conosco, mas também deixou seu abraço e está muito bem representado por todos esses nomes. Vamos chamar aqui, então, agora, para a gente também trazer o nosso momento do associado, o Maurício Barros, da UniFTech, para falar um pouquinho, então, sobre essa instituição inovadora. Seja muito bem-vindo, então, Maurício Barros. Olá, pessoal, bom dia.
Agora eu fiquei diminuído aqui. O Fernando teve uma recepção melhor. Vamos de novo. Pessoal, bom dia. Ótimo. Agora fiquei no próximo do nível do Fernando. Bom, gente, antes de falar um pouquinho, então, eu sou o Maurício Barros, trabalho no grupo UniFTech, sou responsável pelas áreas de gestão, tecnologias e novos negócios, né? Eu havia conversado com o Edson e pedido um espaço para falar um segundinho aqui. Gentilmente, o Edson conseguiu colocar na agenda de hoje. Creio que ficou muito aderente ao assunto que vai ser tratado, né? Que eu sei que todos estão curiosos para escutar. Mas, enfim, e aí só uma piadinha interna, Edson, e aí me refiro a ti, esses dias naquela situação que o Facebook nos lembra, né, postagem de X anos atrás, não vou dizer quanto foi, e aí tinha uma foto nossa de um evento lá em Bento Gonçalves. E aí até pelo prefeito que estava representando lá o município, eu vi quanto tempo faz que isso aconteceu já. E te digo, acho que estamos bem conservados, viu, Edson? Eu acho que daqui estávamos só eu e você lá, era outra gestão, né? Mas isso é bacana porque nos lembra o histórico de um evento bacana, perene, né? Que passou por todos esses anos. Nós temos comentado aqui nos últimos eventos com as pessoas que eu converso como o público mudou, e isso também é muito bom. Tem eventos que mantêm sempre o mesmo público, não é nada contra isso, mas é bacana que o público vá mudando conforme o tema e conforme o tempo. E aqueles colegas que participam, né, mais seguidamente, é sempre bom revê-los também. Falando um pouquinho, na verdade eu não vim falar do UniFTech, eu vim falar do nosso espaço de inovação. Eu entendo que é uma oportunidade para as empresas, não só de TI, mas aqui no contexto de TI. Nós temos um espaço de inovação que funciona no UniFTech há mais ou menos 7 anos. Agora, em outubro do ano passado, se formou uma holding com todos os negócios educacionais e não educacionais. A minha função também mudou. À época, eu estava diretor executivo. Agora, a gente está montando um time de inovação, de novos negócios. Estão me acompanhando aqui hoje o professor Emerson Vargas, que é coordenador dos nossos cursos da área de gestão, o Gabriel também, que é nosso assistente de inovação. E nós estamos, enfim, remodelando esse espaço. Nós temos oportunidades para as empresas que queiram participar conosco, desde fazer uma reunião com as suas equipes, até trabalhar uma oficina, fazer um espaço de planejamento, e aquelas também que gostariam de ter uma célula da sua empresa conosco lá no espaço de inovação. Esse espaço de inovação, nós somos uma empresa privada, então, obviamente, ele tem que se manter sustentável. Mas o custo de estar lá conosco é um custo muitíssimo baixo. Então, depois eu vou pedir para o Gabriel deixar o nosso contato aqui. Se vocês tiverem qualquer situação de interesse de estar conosco, de conversar, tomar um café com a gente, por favor, venham. Então, como eu disse, nós temos feito tudo o possível para trazer as empresas a estarem conosco e temos tido um pouco de sorte misturado com um pouco de competência também, imagino. Nós temos empresas que tiveram conosco, que já passaram por processos de fusão e aquisição. Nós já temos empresas que receberam, já estão na segunda onda de investimentos. Nós temos empresas que conseguiram já, com a nossa ajuda e participação, aprovar projetos com a FINEP, com a FAPERGS, com o CNPq. Então, as empresas que estão conosco lá estão conseguindo, de alguma forma, alavancar os seus negócios, buscar os seus objetivos. E, como eu disse, nós temos espaços lá para receber outras empresas. Então, será um prazer recebê-los, né? Venham tomar um café conosco lá, porque realmente gera muita oportunidade, né? Como a gente sabe, está no meio de outras empresas, nesse ambiente de startup, gera negócios, aproxima de mão de obra. Eu acho que isso, vendo aqui colegas também de outras instituições, é um desafio cada vez maior e, obviamente, que estando dentro do ecossistema de uma instituição de ensino, a distância de uma mão de obra qualificada, ela diminui e, por essas épocas, imagino que isso também é um fator relevante para as empresas todas. Então, agradecer o espaço aqui e parabéns pelo evento mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, Maurício. E agora sim, vamos dar início, então, ao nosso painel. Quero chamar aqui meus colegas, então, o Gustavo Zoletti, da Nelmote Edifícios Inteligentes. Por favor.
A Geraldine Fonseca, da iBuilder. Juremir Milani, JM Software. E ex-presidente da casa também. E o nosso querido Charlie Macedo, da Skill e da Entry, e ex-presidente do Trinopolo. Vamos dar início, então. Eu me chamo Kleberson Portela, sou o head da X-Play TV, faz parte aí, é uma das verticais da X-Play, que com certeza vocês vão ver aqui durante o painel, está conectada a cidades inteligentes, a inovação também. Então, peço aos colegas a tomarem um assento aqui. E de imediato, né, a gente vai fazer aqui muito bem tranquilo o nosso bate-papo. Ontem até... Eu adoro falar de bastidores porque a vida, na verdade, é um grande bastidor, né? Tudo que a gente faz. Ontem a gente pôde se reunir virtualmente e conversar um pouquinho. Então está todo mundo bem afiado, bem treinado aí para a gente conversar. Mas, acima de tudo, a gente poder trocar essas experiências, né? E ouvi-los agora, nesses próximos minutos, para entender o que era o propósito de cada missão, o que vocês foram buscar lá e o que vocês começaram a receber em troca dessa oportunidade. Palavra aqui com o nosso Juremir e também com o Gustavo Zoletti. Bom, gente, como vocês sabem agora, eu sou o Gustavo, desconhecido do meio de vocês. A minha empresa, a Nelmote, batalhou durante uns 20 anos para fazer hardware, para finalmente a gente chegar num ponto que a gente possa agora prosperar fazendo software. Então, a gente fez hardware, para ter onde colocar software, porque agora a gente consegue gerar e entregar valor para as pessoas. Quando a gente foi para Taiwan, eu e o Juremir, eu tinha uma expectativa muito diferente. Eu achei que eu ia encontrar lá muita tecnologia, muita luzinha piscando, muito display, muito robô, e eu não vi nada disso. Eu encontrei um povo que é muito cooperativo, que trabalham junto, tudo eles fazem juntinhos. Teve eu e o Juremir, nós fomos num restaurante, e aí tinha lá a moça do caixa, moças que trabalhavam ali nas mesas, e o rapaz lá que ficava lá fritando as coisas lá dentro. De repente, alguém saiu de uma mesa, saiu o rapaz da cozinha, arrumou a mesa, porque a moça que estava arrumando a mesa estava atendendo uma pessoa que estava chegando. Cara, o problema não é meu, o problema são de todos nós, eles cooperam como se fossem irmãos trabalhando juntos. Primeira coisa que me chamou muito a atenção de Taiwan foi isso. Eles são uma coisa só. Eles são amigos, eles cooperam entre si, isso é natural para eles. Outra coisa que eu descobri lá que eu achei fantástico é que eles são iguaizinhos a nós, sabe? É de carne e osso, o tamanho do cérebro é igual. E eles fazem coisas e usam tecnologias que são exatamente as tecnologias que tem na mesa da gente. Eles não têm acesso a nada que nós aqui de Caxias não tenhamos acesso. E aí eu fiquei maravilhado com aquilo. Gente, eu disse, bingo, é isso. Se eles existem, se eles estão tão importantes, e eles têm apenas isso, nós lá em Caxias podemos ser tão importantes quanto eles no mundo, né? Legal que a gente conheceu Taiwan antes da China destruir eles, né? Isso foi bom também. Mas aquele povo não vai ser destruído. Eles são chineses, metade daquele povo quer fazer parte da China. Eles são o mesmo povo, eles falam a mesma língua. Muita gente de Taiwan vai trabalhar na China vem trabalhar em Taiwan. É uma coisa só, é só uma questão política e logo, logo vai ter resolvido. Mas eu fiquei maravilhado de entender que aquelas cidades inteligentes que estavam lá naquela feira são cidades iguais às nossas, com as mesmas ambulâncias, com a mesma polícia, com as mesmas sinaleiras. Tem pobreza que nem aqui no Brasil. Sabe, a gente andando na periferia de Caxias, aquelas casas pobrezinhas, lá é igual. E lá também tem coisas fantásticas, né? Tem prédios lindos, mas é igualzinho a gente. E eles têm uma coisa que eu acho que foi o melhor que eu trouxe na minha bagagem, foi entender que eles têm liberdade. Eles se sentem livres para olhar para problemas, para fazer perguntas, para gerar soluções e vender para o mundo todo. Fora isso, é tudo igualzinho a gente. Então, cada um que está sentado aqui tem a mesma oportunidade que um taiwanês tem de tomar conta, construir soluções globais. Eu acho que, assim, não tem como. Eu fui lá olhar cidades inteligentes. Gente, todas as cidades do planeta Terra vão ser cidades inteligentes. Ninguém tem mais dúvida disso. Isso vai ser feito através de software. E vocês aqui, empresas de software,
tem esse mar azul pela frente para gerar uma quantidade gigantesca de soluções e oportunidades que eles estão fazendo lá e que a gente também pode fazer aqui, e que a gente pode vender para eles, que a gente pode comprar deles. Não há nada que nos limite. Essa foi a coisa mais bacana que eu trouxe na bagagem. Todo o resto é igualzinho que a gente já é. Que legal, Gustavo. Show de bola. Presidente Juremir, sabe que essa história de, às vezes, fazer festa da uva, a gente aprende que rei e rainha não existe ex-rei nem ex-rainha, nem ex-presidente. No protocolo estava ex-presidente, mas vocês são presidentes eternos. Eu até acho que vocês trabalham mais agora que são ex-presidentes que antes, né? Como é que foi, então, pegando o gancho do Gustavo, para ti que tem uma empresa de software, né? Como que foi o impacto? Então, bom dia, pessoal. Realmente, a expectativa também era essa, de encontrar um outro mundo, né? Encontrar alguma coisa que a gente não pudesse alcançar, que a gente trouxesse um monte de coisa na bagagem. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com os mesmos problemas que a gente tinha, junto da comitiva, tinha políticos, né? Prefeitos da região, né? O MOB proporcionou isso para os prefeitos. E a gente via que os prefeitos ficavam maravilhados com as soluções e tentando trazer para a nossa realidade, né? A nossa realidade que é totalmente diferente, né? Taiwan fica a 18 mil quilômetros, né? 18 mil quilômetros daqui, 42 horas de viagem para chegar, é longe para dedéu. Né? Tem um povo com uma cultura que eles não têm alguns problemas que a gente ainda tem, eles não têm problema de segurança, eles não têm problema de educação. Tem, sim, áreas mais pobres, tem uma distância também entre recurso financeiro, existe. É um país em desenvolvimento, né, como o Brasil, mas a gente vê que eles estão focados em outras coisas. E aí é isso que a gente viu lá de diferente. O povo lá é early adopter, né, que a gente fala. Né? Então, assim, a cultura deles de objetividade, a cultura deles de disciplina, pode ser ou não dissidente de comunismo, né, de herança da China, que é uma migração, né, uma emigração da China para Taiwan. Então, eles simplesmente se adaptam muito rápido às tecnologias e aceitam elas. Então, essa facilidade com que o grande público tem em absorver tecnologia foi o que me chamou mais atenção. Software, claro, tem muito software e nisso eu acredito que eles estão muito à frente de nós, porque eles fazem muito mais perguntas, como o Gustavo falou. Eles seguem fazendo perguntas. A gente foi visitar universidades, a gente viu a forma com que eles compartilham. A gente foi em 4 horas apresentados a pesquisas de bateria, a soluções elétricas, e assim, simplesmente eu entendia muito pouca coisa do que ele estava falando, mas se tivesse lá conosco um professor ou algum pesquisador que tivesse uma noção, ele saía daquela reunião com um direcionamento de pesquisa. Então, isso também eu vi como é importante essa coisa de compartilhar, de fazer. Então, realmente é muito bom. Que bacana. Eu também tive a oportunidade, gente, de estar nessa missão de Taiwan e foi realmente muito bacana. Eu fui enquanto jornalista para fazer a cobertura da feira de cidades inteligentes, que é maravilhosa também, mas eu pego o gancho do Zolete, não fica atrás de uma Mercopar, né, Zolete? Não fica atrás de qualquer outra feira nossa. É claro que lá eles têm essa questão que é muito do Oriente, de sempre estar se aperfeiçoando, então a gente vê que eles realmente estão à frente, não é à toa que eles têm o famoso escudo de silício lá, que desde a década de 80 eles produziam muita engenharia reversa para o mundo inteiro, né? Então, quem é que não teve um videogame de primeira, segunda linha, né? Lá, made in Taiwan, uma televisão, alguma coisa, um eletroeletrônico, né? E em cima dessa demanda, eles se aprimoraram, se aperfeiçoaram, não porque eles queriam isso ou tinham um objetivo, né? Mas a vida e a construção da repetição levou eles a serem hoje o único país fabricante de chips de 3 nanômetros. Vamos usar a matemática para comparar. Hoje os Estados Unidos conseguem produzir produção própria 9 nanômetros.
Taiwan 3. E a China, há alguns meses atrás, disse que vai abrir a primeira fábrica de 28 nanômetros. Então, eles estão de 15 a 12 anos aí distantes do continente. Então, por isso que tem todo também aquele impasse histórico que a gente pôde sentir. Até o Vergani, que estava aí, no último dia, eu e o professor... E o Vergani, o professor reitor da Universidade de Caxias do Sul, que também acompanhou, o Gelson Heck, nós estávamos na frente do Taipei 101, que foi um dos maiores prédios do mundo e é gigantesco, tem mais de meio quilômetro para cima de construção, e estava acontecendo uma manifestação política pedindo independência, só que muito diferente da nossa, né? Chamou a atenção, tinha as bandeiras, tinha as pessoas segurando as bandeiras, panfleteando, né? E um silêncio total, né? Então, uma manifestação em silêncio sendo feita. Então, a questão da educação e da cultura, que é o que agora a gente passa para o outro lado. Pega o aviãozinho, sai de Taiwan e vai para Israel, que também tem uma cultura muito forte, né? Para muitos é o centro do mundo na questão de religiosidade, né, onde converge todas as questões ali. Então, a partir de agora, também quero que vocês falem, Geraldine, Charlie, um pouquinho da experiência, da missão de vocês e o que vocês estão trazendo na bagagem de lá para cá. Então, meu nome é Geraldine, eu sou consultora de negócios, né, na eBuilder. A minha área é muito estratégia e já tem um tempo que eu curto muito gestão de inovação, trabalho com gestão de inovação, e um dos aspectos mais importantes quando fala de gestão de inovação é a cultura. E eu fiz um treinamento, então, né, que era de liderança e inovação da Startse, em parceria com a Universidade Hebraica de Israel. E quando chegou na hora de fazer a missão, o Charlie tinha feito o treinamento em outra instituição, e a gente fez a missão, então, na parceria com a instituição que ele tinha. E a gente fez o Innovation Experience, que era focado, né, em conhecer o ecossistema de inovação de Israel. E a gente viveu essa experiência ali durante 17 dias. E o que mais chama atenção em relação aos aspectos culturais, né, tem muita informação para a gente trabalhar, né, vamos ver se a gente consegue trazer bastante aqui ao longo da manhã. Eles são bastante objetivos, bastante intensos, assim, e eles são muito fomentados a questionamento. A educação deles é muito forte nesse quesito, ou seja, eles são incentivados e estimulados, né, a pensar fora da caixa, ou, como disse a professora que eu tive de lá, que era muitas vezes quebrar a caixa para te conseguir enxergar ela. Né? A gente não tem como enxergar alguns aspectos se a gente não muda o nosso ponto de vista. Né? E às vezes a gente está viciado na caixa. E esse é um dos aspectos, né? O questionar sempre, o enxergar novas formas de enxergar novos caminhos, novos pontos de vista. E dentro dessa questão de educação, eles, por exemplo, desde criança, né, a criança é questionada as perguntas que ela faz. Né? Não é o como foi a escola, né? É que perguntas que tu fez hoje. E isso faz eles melhorarem a qualidade dessas perguntas e conseguirem trazer isso para o seu dia a dia. Né? Então, pensem que isso está lá, né, no interior de cada um, e eles vão crescendo e vão se desenvolvendo, e isso vai se espalhando em todos os pontos que a gente enxerga. E isso a gente percebe da cultura. Diversidade, né? Um dos aspectos que ficou bem forte é que tu pode ir para Israel e ver uma imensidão de assuntos. Né? Tu pode ir para Israel ver só tecnologia, tu pode ir para Israel ver só exército, só questão religiosa. Né? Isso é um leque muito grande, e eles têm ciência disso. Né? E eles levantam a bandeira de que tu pode aproveitar, e Israel tem muito a oferecer em termos de informação, em termos de inovação. Eles têm essa cultura de inovação desde muito cedo, por conta desses aspectos. Né? Eles falam de inovação, muitas vezes não querendo dizer que é inovação, porque já está, né, encrostado ali na questão cultural.
Tem o Instituto Pérez de inovação, que eu considero um dos modelos muito bons deles lá, que é do Shimon Peres. O fundador foi Shimon Peres, que foi quem fez muitos acordos de paz. O Charlie vai falar depois da questão do contexto e dos aspectos de Israel. Então, eles têm um valor à vida, né, no sentido de proteger a vida e de valorizar a vida de cada um dos cidadãos, que leva eles a inovar também. Porque eles querem, por um lado, proteger. Eles têm 9 milhões de habitantes, então eles sabem que eles não são muita gente. Então, eles automatizam processos, eles buscam aproveitar mais o pensar das pessoas, né, que as pessoas contribuem, que as pessoas façam mais, não a questão de uma mão de obra, né, barata ali, que, né, só faz um trabalho ali que não precisa pensar. Não, eles automatizam muito. Charlie, e a tua experiência lá? Cara, como professor, eu tenho que levantar e tenho que ir no quadro. Vai lá, toma conta. Tá. A gente tentou... agora não está funcionando, sacanagem. Alguém dá um enter lá no notebook lá, por favor. O que tu tá mostrando aí? Isso daqui é Tel Aviv, tá? Só pode passar. Passa. É o primeiro mapa. Tá aí. Isso. Tá, olha só um contexto geográfico, tá? Porque a gente fala de Israel, não sabe onde fica, tá? Os caras estão bem no meio, tá? A gente tem mar para baixo, mar para cima, acesso a mar, tá? Na época que foi, porque Israel surgiu em 1948. Isso aqui era um lugar totalmente estratégico, tá? Belicamente, mas também comercialmente. Eles são uma nação mercantilista de nascimento, tá? Ele surgiu bem na época da expansão mercantilista forte, recente. Então, é importante a gente entender que quando a gente está falando de Israel, a gente está falando num contexto bem no centro do mundo, ligando os continentes e está super centralizado. Pode avançar uma, por favor. Aqui dá um zoomzinho. Tá? A gente tem essa faixa azul aqui, é Israel. Tá? Então, ela está extremamente no meio. Tá? Aqui para cima a gente tem a ida para a Europa, aqui a gente tem África e para o lado a gente já começa a ir para a Ásia. Tá, então, as conexões são super importantes. A questão, eles são o único país hebraico no meio de todo mundo que fala árabe. Tá? Todo mundo odeia eles. Tá? A única coisa que os caras da volta têm é que odeiam Israel. Tá? Então, é importante a gente entender que é um contexto de que todos os teus vizinhos jogam ovo podre na tua casa todos os dias. E o ovo podre deles é um míssil, né? Então, tipo, eles têm fases que os caras jogam em questão de 2, 3 dias, 2.000 mísseis, 3.000 mísseis. Então, tipo, a cada 2 anos tem uma rodada grande de míssil. Tá? Então, é uma situação tensa e a inovação acontece dentro desse contexto. Tá? De que tu precisa defender a vida das pessoas que moram no teu país. Pode dar mais uma, por favor? Pode pular. Tá? Esse é o país, tá? Ele tem Egito para baixo, Jordânia para cima, Síria para cima, tá? Todo mundo do mundo árabe querendo explodir eles. Isso aqui, daqui para baixo, tudo deserto, tá? Então, daqui para cá é uma região que dá para plantar e daqui para cima é montanha, que não dá para plantar. Então, é 20% do solo arável do país, tá? Então, é uma situação crítica. E quando eu falo deserto, eu não estou falando deserto de areia, eu estou falando deserto de terra salgada. Tá? Que se tu plantar, morre. Tá? Essa é a situação. E os caras plantam no deserto com sal. Tá? Os caras são o maior produtor de jojoba do mundo, que é para cosmético, coisa do tipo. E eles plantam aqui, no meio do deserto salgado. Tá? Com inovação genética, com inovação de irrigação, com inovação de componentes agrícolas. Então, tipo, os caras não têm que fazer uma inovação. Eles têm que inovar em tudo. Pra vocês terem ideia, a água deles teria água para beber até 2014 no país. Tá? Se eles tivessem ficado sentados esperando, eles estavam tudo morto de sede, já tinham morrido há 10 anos. E os caras exportam água hoje. Os caras tiram a água do Mediterrâneo, dessalinizam para sua agricultura e exportam ainda água para a Jordânia. Tá? Então, o cenário de inovação é um cenário que é pressão. O tempo inteiro. Tu não tem água, tá caindo míssil na tua cabeça o tempo inteiro, estão tentando tomar o teu porto. Essas regiões aqui, tá, são os bolsões palestinos, tá? Isso é Gaza, tá? E aqui é o West Bank,
que é a Cisjordânia. Esses caras são inimigos de morte que jogam míssil a porrada, toda hora. Esses caras são inimigos de morte que jogam míssil a porrada. E lá em cima, do lado da Síria, tá, tem uma outra área montanhosa que joga um míssil a porrada. Tá? Sem falar dos inimigos, não é os inimigos externos, são parte da tua população que te odeia e que joga míssil em ti. Tá? Então, é dentro do território de Israel, mas são bolsões de terras palestinas. Tá? Então, tipo, é uma situação bem crítica. Tá? Então, a inovação precisa acontecer. Eu sempre faço um disclaimer antes, né? Corri ali no início, não fiz. Mas o que a gente vai falar é o que a gente viu, tá? Não é uma posição política, não é uma posição do lado do judaísmo ou do palestino. É o que a gente viu, só isso. Tá? Desculpe se tiver alguém que é judeu, mas às vezes tem umas posições que são extremamente radicais. O próprio exemplo do exército. Todo mundo diz, o pessoal de Israel serve 3 anos, né? Os israelenses. É uma mentira. Tá? Porque se tu serve, se tu é judeu, e se tu não é religioso. Porque se tu é religioso judeu, tu não serve. Tu vai ficar rezando e estudando a Torá. Se tu é judeu, tá no Estado judeu, mas tu é descendente de palestino dessas regiões, tu é proibido de servir. Tá? Então, tipo assim, eles não vão treinar o inimigo. Tá? Então, tipo, é importante a gente ter... Não dá para fazer juízo de valor, é da cultura deles. Eles estão preparados para qualquer momento acontecer uma guerra o tempo inteiro, porque míssil cai nas cidades todos os dias. Tá? Então é um cenário assim, completamente diferente de inovação, tá? Inovação sob pressão. Tá? E é isso aí, para a introdução do assunto, e a gente vai... Essa palestra tem 2 horas, tá? Então a gente vai tentar encaixar uns comentários no meio, mas vamos tentar. Isso aí, vamos tentar, com certeza. Não, é bem legal, né, essa tua explanação, Charlie, para a gente entender onde que está Israel. E olha só todo esse processo que vai gerar a nossa primeira pergunta, então, aqui para vocês. Começando, então, aqui por Israel. Já deste vários motivos aqui, mas como que começa esse processo de inovação em Israel? Como que vocês perceberam isso? Né? Vocês já falaram algumas coisas, mas como que ele começa e ele se conduz? Eu diria... Eu diria que está ligado à forma das pessoas agirem, a questão cultural deles, o mindset israelense. Tá? Porque Israel, ele surgiu do nada porque as pessoas quiseram, migraram para lá por causa do Holocausto, basicamente foi isso que aconteceu, começaram a matar eles em tudo que era lugar do mundo, e eles resolveram se agrupar num lugar só para tentar se defender. Tá? E isso fez com que eles chegassem lá numa situação de não ter nada, eles tiveram que se reinventar e criar um país do zero. Eles dizem que Israel é a primeira startup de Israel. O Estado de Israel é a primeira startup. Porque os caras tiveram que se adaptar. O cara tinha um doutorado na Europa, lá na Alemanha, ele veio para ser faxineiro. Não tinha o que fazer, sabe? Então, e eles confiavam muito nas pessoas. Tá? Alguns exemplos. Por exemplo, esse negócio do deserto de Negev, que é o deserto do sul. O deserto do sul era deserto mesmo, não tinha ninguém que morava lá. Só que para eles reivindicarem aquela terra, tinha que ter judeu morando lá. O que eles fizeram? Eles pegaram grupos de judeus, deram treinamento de sobrevivência durante alguns dias escondidos e disseram, vocês 20 vão para tal lugar e montem uma cidadezinha. Montem uma casa e se virem no deserto sem água, sem nada, levem esse pacote de semente e deem um jeito. Fizeram um monte de gente, vários grupos espalharam no meio do deserto. Quando a ONU veio fazer a inspeção, tinha israelense morando lá no meio do deserto. Só que não tinha água, não tinha nada. Eles chegaram para um cara e disseram, olha, tem que levar água para os kibbutz que estão lá no meio do deserto. E não tinha cano, porque era um país que não tinha nada, né? O que o cara fez? E tipo assim, deram a missão pro cara, não é para uma instituição política, não. Cara, tu tem que conseguir levar água lá pro deserto. E tipo, não conseguia comprar dos outros países, porque todo mundo odiava o que eles estavam fazendo. O cara foi para a Alemanha, para a Inglaterra, descobriu que tinham feito uma reforma na parte dos bombeiros da Inglaterra, tinha um monte de cano sobrando lá que tinham tirado das cidades, né, porque tinham trocado os hidrômetros e coisa. O cara tentou comprar, não venderam para ele meio que escondeu o motivo. Aí o cara foi lá, montou uma empresa de reciclagem na Inglaterra, comprou os canos dizendo que ia reciclar, socou tudo dentro do navio e levou para lá para fazer o negócio no deserto. O cara teve que fazer isso. E tem vários fatos históricos que aconteceram dessa forma.
Tá? Quando os caras não tinham força aérea, eles fizeram a mesma coisa. Foi para os Estados Unidos, os caras tentaram comprar avião americano, os americanos não venderam. O que os caras fizeram? Montaram uma empresa também de sucata, compraram os aviões, desmancharam os aviões, botaram em navio, levaram para a Inglaterra e remontaram. Eles tiveram que fazer várias coisas que estavam muito além do limite. Tá? E uma das coisas que a gente viu muito em Israel é pesquisa além do teu limite. Não toma o que as pessoas estão falando como uma verdade. Tá? Passa isso, olha além disso. Tá? Não te limita a olhar onde os outros estão olhando. Sabe? E o tempo inteiro assim, sabe? Vários pontos. É importante contextualizar que esse kibbutz, que eles chamam kibbutz, essas comunidades, esse que teve foi 60 anos atrás. Então, é muito recente. Né? Israel, como país, onde a Inglaterra, né, deu o aval assim, de ser país, existe há 75 anos. Esse ano eles estão comemorando 75 anos como país. Então, tudo é muito recente. Né? A história pós-Segunda Guerra Mundial também é muito recente. E aí, quando a gente vê todo o crescimento, toda a potência que eles são, que depois a gente vai mostrar ali um pouco dos números também, comparativos, né? A gente vai enxergando que isso é muito pouco tempo. E eles conseguiram fazer isso em muito pouco tempo. Né? Tem esses fatores de educação ali que eu comentei, mas, por exemplo, quando é obrigatório, né, o serviço militar, as mulheres servem 2 anos e os homens servem 3 anos, né, entre os judeus. Existem judeus que não são judeus, mas eles continuam sendo judeus também. Ou seja, eles não seguem uma religião, né, mas eles se dizem judeus seculares e está tudo certo. Né? Existe esse respeito lá dentro, essa diversidade, eles convivem, né, e coexistem. Claro que tem diferenças, né, não é um mar de rosas, eles estão tendo conflitos que a gente vê, né, acontecerem na TV. Nós estivemos lá e tinham manifestações, as pessoas pegam a sua bandeira, vão para as ruas, e quando elas não concordam, elas vão lá e elas falam a respeito do que elas querem que mude, porque tem que ser bom para todo mundo. E dentro desse fator do exército, é como se fosse uma primeira graduação, pensando assim, porque a área em que tu vai servir no exército vai definir muito da tua carreira. Então, tem pessoas que seguem na área da tecnologia desde o exército. E quando essa pessoa desenvolve novas tecnologias para o exército, ela pode sair do exército e usar aquilo que ela fez. Não é uma coisa sigilosa que morreu ali quando ela sai. Eles entendem que isso também fomenta inovação. E tem vários casos de inovação com esse contexto, de pessoas que saíram do exército, levaram para frente e inovaram em startups e outras frentes por conta disso. Então, eles têm essa coisa da ousadia, essa coisa muito aberta e esse relacionamento de confiança que acaba permeando todos os cantos. A questão de servir com um grupo, né? O mesmo grupo que eles entram no exército, eles seguem durante o período todo. Então, eles trabalham uma relação de confiança muito grande. Tu tem pessoas com quem tu serviu que, literalmente, tua vida estava na mão delas, né? Então, esse nível de confiança vem para o mundo dos negócios. Né? A gente conheceu o general, que é responsável pelo Iron Dome, que eles têm lá, que é o sistema antimísseis que consegue, né, a grande maioria dos mísseis consegue abater no ar. Então, eles não têm que nem entrar em disputas, é só uma questão de proteção mesmo, de proteção à vida. E a gente tem essa sensação de segurança lá. Né? O Charlie falou todos os aspectos ali, mas a gente se sentiu muito seguro lá, né? Mais seguro do que aqui. Teve 2 vezes que a gente escutou alarmes, porque quando passa algum míssil, eles têm um sistema tão eficiente que eles têm um alarme por bairro. E as pessoas daquele bairro sabem que elas têm que se deslocar, quarteirão, né? Elas têm que se deslocar para o bunker. Todos os prédios, de um tempo para cá, eles são construídos com um bunker por apartamento. Então, eles têm esse senso assim, de cuidado, de que tem que, sim, preservar e proteger a vida, e isso está no dia a dia. Então, o fato deles estarem no exército faz eles, muitas vezes, saírem do exército e trabalharem com soluções para a área da saúde. Né? Ou, nessa questão, a Netafim, que é a empresa essa do kibbutz que o Charlie comentou, que 60 anos atrás trabalhou a questão da água, eles que iniciaram essa questão de plantar no deserto, lá em Jojoba. Né? E é muito bacana tu enxergar tudo isso há pouco tempo, né? E eles conseguindo fazer por conta desses aspectos culturais aí.
E no kibbutz é interessante porque a educação que eles fazem na comunidade é eles mesmos que fazem. Essa questão de um grupo de 20 pessoas ficar lá, né? E dali desenvolver, eles já são em mais hoje, assim, mas é bem bacana. Não, bacana. E eu sei que vem mais coisa de Israel aí. Mas vamos também aproximar Taiwan, porque Taiwan também não é tão diferente em relação a essa questão de viver sob pressão. Até depois da semana que a gente saiu de lá, começou todo aquele movimento de navios, de porta-avião chinês, de bloquear, inclusive, o comércio naval, que é a forma de Taiwan sair dela mesma, da ilha, né? Em virtude de um movimento da presidente, que ela foi eleita em 2016, né? E ela é a favor da independência de Taiwan. Então, ela fez um movimento de, em todos os países, que são menos de 15 países no planeta que reconhecem Taiwan como uma nação, e ela foi no Congresso americano falar com o presidente do Congresso, e isso causou já uma mobilidade de guerra, de sinal de guerra entre os dois lugares, né? Entre China continental e entre Taiwan. O que foi para vocês também chegarem naquela ilha e terem também esse contexto de que a qualquer hora, e eu vou abrir aqui uma coisa, teve situações políticas dizendo, vocês não devem ir lá, porque pode dar ruim, né? Pode acontecer alguma coisa ruim. Uma pressão da China para a gente não chegar lá em Taiwan. Então, contem um pouquinho dessa experiência aí. Bom, na verdade, foi zero. De sair daqui até lá, eu não senti nada disso. Mas é verdade, eu estava tão deslumbrado com aquele lugar, com aquelas pessoas, que eu não me lembrei disso. Eu só fui me dar conta de que eles têm esse conflito com os chineses, quando a gente viu na televisão esse cerco que eles fizeram à ilha, e foi só. Foi só. Lá, eu não vejo as pessoas falando sobre isso, eles não estão preocupados com isso. Eles têm tanta coisa bacana para fazer, eles são que nem nós, assim, tão empolgados com a tecnologia, com que as coisas podem fazer e melhorar a vida das pessoas, que até pode ser que em casa eles discutam isso, mas eles não falam disso, eles não comentam isso não faz parte, eles estão felizes construindo esse mundo novo que eles estão montando lá e vendendo para o mundo todo, que isso é secundário, né? É claro que os chineses estão muito nervosos com eles, né? Cada movimento político que eles fazem, mas isso não muda a vida deles, isso é nada, sabe? E, sinceramente, os chineses vão destruir uma joia daquelas, para quê? São eles mesmos, sabe? É só uma questão de dizer, olha, eu estou brabo com isso, eu não tolero isso, mas a ponto de destruir aquele país. Aquele povo é maravilhoso. Quando o Jeremiro chegamos lá, a gente entrou naquele avião, né? A gente saiu de Dubai para Taipei. A gente viu aquele monte de gente assim, aquele monte de chinês no avião. Eu disse para o Jeremiro, Jomir, tu já viu? Eles são sorridentes, olha como eles brincam com os outros, como eles são queridos. Que pressão, tem nada, eles são muito felizes, sabe? Eu acho que a gente está mais preocupado que os chineses invadam Taiwan e acabem os semicondutores e o mundo entre numa crise que vai durar 4 anos, pelo menos, do que eles, sabe? Então, eu não vi isso lá e eu não senti nada, em lugar nenhum. Lá é uma festa, é um país vibrante, feliz, todo mundo sorrindo, as pessoas são muito bacanas, todo mundo quer ajudar todo mundo. Sabe, é mais importante. Ele larga o que ele está fazendo, ele para de resolver o problema dele para resolver o teu problema. É uma coisa que é muito impressionante isso. Cuidam das pessoas. Cuidam. Eles são irmãos, sabe? Eles são irmãos. Mas eles têm mais de 5 mil anos de cultura, né, gente? Eles foram forjados a ferro e fogo para chegarem nisso, né? Taiwan também é um país muito pequeno e tem essa borda deles que fica virado para a China, que é onde está as cidades, que é como se fosse uma cidade só que começa do norte do país, vai ter o sul do país interligado por trem-bala, 300 km por hora, né? Que emoção andar naquele trem. E o resto é montanha e não tem nada. E a comida deles é horrível, gente. Jesus Cristo, é insuportável. A gente estava lá no hotel e aí tinha uma coisa que eles comiam, fui ver o que era, numa água suja assim, com uns pedaços de repolho dentro e umas conchinhas. Sabe essas que tem na beira da praia, que a gente anda aqui ali em Arroio do Sal? Sabe aquelas conchinhas, tipo assim, sem nada dentro, aquele monte de conchinha dentro, e eles tomam aquilo. Gente, é inacreditável como é que eles conseguem. Mas a carne, a gente chegou num lugar lá, e a carne eles vendem por grama, carne de gado é por grama.
era 2,4 New Taiwan Dollar, né? Que é a moeda deles, que é mais ou menos 40 centavos, desculpe, 60 centavos de real, né? Ou seja, R$ 400 o quilo da carne. Pouco importa se é carne de pescoço ou filé mignon, é R$ 400. Né? E eu disse, cara, mas o resto não, carne de gado, de porco. Carne de gado não, porco, frango. Porco tem até doce de porco que eu descobri Jesus lá. Eles Cristo. conseguiram fazer. Bom, lá no hotel assim tinha o restaurante assim, lotado de comida assim deles, né? E lá no cantinho tinha assim manteiga, chimia de morango e uns pãozinhos. Era todo dia nós lá naquele cantinho, aquele monte de coisa, a gente não chegava nem perto, né? Mas eles se adaptaram àquela comida. Assim, outra coisa, não usam sal, não usam açúcar. Para nada. Não tem açúcar. O porco, né? No porco eles botam açúcar. Mas assim, gente, não tem gosto de nada aquilo. E eles são magros. Eles têm uma saúde maravilhosa. A religião deles é muito misturada com a saúde, sabe? Física, ou seja, eu cuido do meu corpo para respeitar a Deus, os deuses deles, né? E isso é uma coisa assim que deixa a gente deslumbrado, maravilhado, sabe? Surpreso com aquilo. Então é um povo fantástico, sabe? É assim, ó, o chinês é isso, aquilo, gente, é gente de primeira qualidade, sabe? Eu adoro eles. Eu me relaciono através da minha empresa com alguns chineses, gente, é amigo que nem os que eu tenho desde criança. O relacionamento com eles é muito bom. E eles estão lá querendo fazer negócios conosco. A gente pode usar o que eles têm de tecnologia como ponto de partida para nós construir nossas soluções a partir disso. E eles contam tudo para nós. Que nem a Geraldine estava falando ali antes, que eles contam para as pessoas, eles contam tudo. Eles contam todos os segredos. Eles não fazem segredo, questão de esconder. Sabe, uma coisa que eu estava até falando para ela antes, cara, quando eu tenho uma ideia aqui na nossa região, o que a gente faz com a ideia? Como bom gringo, a gente esconde, né? Tão bem escondidinho que a gente mata ela. Agora, quando tu tem uma ideia e tu conta para todo mundo, aquilo gera prosperidade. A gente tem que parar de achar que quando a gente tem uma ideia, aquela ideia foi nossa. Ela brotou na gente. Não somos donos da ideia. Essa nossa cultura de que é meu, eu sou dono, inclusive das ideias, é um começo do desastre. As ideias não são minhas. Então, lá o pessoal de Israel, a Geraldine acabou de falar, num lugar que não nasce nada naquela desgraça, e eles conseguiram transformar num país porque eles contam para todo mundo o que eles fazem. Eles não contam, não têm segredos, é tudo de todo mundo. E deu certo. Taiwan, a mesma coisa, deu certo. Cara, eu tive uma ideia, vou contar para todo mundo o que eu estou fazendo, como é que eu faço. Aí vão me copiar, que bom, agora eu tenho um concorrente. E o que o concorrente permite para a gente? Permite que a gente prospere. Ter medo da concorrência é o que nos sufoca, né? Se não fosse a concorrência do capitalismo, nós estávamos andando a cavalo ainda. Então, gente, olha aí o que a gente está trazendo de lá. Sabe, tecnologia que eles usam, tem alguma coisinha lá de semicondutores, aquelas coisas que a gente não vai chegar nunca lá e nem precisa, eles já estão fazendo. Mas fora isso, todo o resto está na mesa de todo mundo tem acesso através do celular. Basta contar para todo mundo, cooperar, transformar ideias. A gente às vezes tem aquele conceito de empresa, né? É minha empresa, eu contrato todo mundo, eu faço, eu construo, eu boto no mercado, mas a empresa não é mais assim, né? Empresa é assim, aquela competência com a daquele, e a gente aproveita uma oportunidade de negócio agora. Semana que vem, eu tenho que botar aquele pessoal no negócio e tirar aquele, porque o mercado mudou. E aí a gente consegue prosperar enormemente. E é isso, Taiwan não traz nem um pouquinho medo de guerra. Taiwan traz isso, traz essa coisa, essa força de contar para todo mundo o que eu estou fazendo e todo mundo vai me copiar. Isso é ótimo, cria um ecossistema, cria um mercado, né? Eu fazer um produto que só eu faço, não existe mercado. Mercado tem que ter gente para comprar, tem que ter concorrentes, tem que ter uma cadeia de suprimentos. Gente, se eu tenho uma ideia e eu guardo para mim, uma inovação e segredo, duas coisas absurdas. Porque daí eu crio uma coisa nova e o mercado não se estabelece. Agora, quando eu crio uma coisa nova, eu conto para todo mundo e todo mundo começa a me copiar, aí tem um monte de gente divulgando aquilo como produto e aí começam a criar os consumidores. E aí eu, sozinho, que tinha um produto, vendia 50 unidades por mês, agora que tem um monte de concorrente, eu vendo 5.000 unidades por mês. Olha que desgraça que foi contar para as pessoas, né? Não, né? 2 países que nós visitamos e eles fazem isso. E isso foi muito legal. De aprender e trazer de lá. Eu acho que a única coisa realmente que eu trouxe de lá que valeu a pena foi isso. Muito bem. Juremir,
Legal. A base da democracia de Taiwan, ela é embasada em confucionismo, que é muito baseado em confiança e justiça, né? A base confucionista. Eu não sou especialista em confucionismo, mas foi o que a gente aprendeu visitando o templo principal lá de Taiwan. Educação para todos, né? Isso, Que é o lema de Confúcio. Educação para todos, e aí isso gera confiança, gera ligações, gera competências, enfim, né? Então essa base de confucionismo, ela é misturada então com taoísmo e budismo, que são as duas religiões predominantes, que é esse cuidado com o corpo, né? Cuidado com os animais, cuidado com a vida, né? Enfim. Então essas construções assim levam a cultura a permitir que façam a socialização de conhecimento. É uma das coisas que o Gustavo trouxe, né, que a gente tem dificuldade aqui de socializar o nosso conhecimento. A gente internaliza o conhecimento, a gente não socializa ele. Né? Então, isso que a gente vê de diferente, né, nas duas histórias que a gente conversou. A gente foi visitar uma feira, que é a Smart City Expo, né, que tratava exatamente das cidades, que é exatamente a concentração de pessoas, né? Então, a concentração dessas soluções. E o que a gente viu lá, nas próprias cidades, a gente viu nada de defesa, não existe essa preocupação realmente, né, de serem atacados, de serem em China ou não serem em China. A gente não, o próprio povo está dividido, algumas pessoas querem ser chineses, outras pessoas não querem ser chineses. Mas, na verdade, eles experimentaram um pouquinho da liberdade econômica, né? Basicamente, é isso que os taiwaneses experimentaram. Eles experimentaram uma economia democrática. E eles gostaram disso. Mas eles não querem perder a raiz da China, de Confúcio. Então, eles estão divididos realmente em relação a isso. A China realmente tem muito interesse comercial, econômico em relação a Taiwan. Eu pude me aproximar, né, de um conhecimento que é da empresa TCSM, a gente não faz ideia de quem seja, mas é a maior produtora mundial de semicondutores de alta tecnologia, como o Portela falou. E o único detalhe que assim, me chamou a atenção em relação a conquistas do país é que esse presidente dessa empresa, ele tem um botãozinho de pânico, né? Aquele botãozinho de pânico. Se houver uma invasão de qualquer país, ele não falou em relação à China, eles têm, digamos assim, possibilidade de que qualquer país possa invadir eles. Ele tem esse botãozinho, ele aperta esse botãozinho, não destrói nada, não explode nada. Simplesmente ele desliga a fábrica. E aí, para te religar ela, existem 5 chaves espalhadas pelo mundo. Uma na França, Inglaterra, Estados Unidos, China, e uma está com ele. A fábrica só liga com essas 5 chaves lá. E um parênteses, né? Se alguém for tentar fazer o que eles faziam na década de 80, que é uma retrocompatibilidade, e abrir essas máquinas, como elas trabalham o silício com ultravioleta, é como se fosse o tesouro do faraó. Vira poeira, vira terra. Ninguém tem acesso a isso. Então, é fantástico. Então se eu vi alguma coisa em relação à defesa, eu acho que, olhando, é isso. Isso que eu vi como sendo uma coisa de defesa. O restante, a própria maré, né, os sentidos das marés em relação à China e a Taiwan impedem movimentos navais. Então, eles têm que dar a volta pelo outro lado da ilha, que não tem ninguém morando, né, que é o lado oriental da ilha, não tem ninguém morando, né, no lado ocidental da ilha tem. Então, navios não entram ali. Mas é incomparável, né, ao território de Taiwan, tem 35 mil quilômetros quadrados, muito parecido com Israel, 12% do estado, né, do Rio Grande do Sul. Então, realmente é muito pequeno. A gente fez uma aventura, né, Gustavo? A gente atravessou a ilha de ponta a ponta, né? Trem-bala. É um sonho meu também andar de trem-bala. Aquela pergunta, trem-bala é bala mesmo? Trem-bala é bala mesmo. É muito bala. E a gente pôde ver um país completamente usado. Não tinha espaço livre, né? Então, tudo era
infraestrutura, tudo era utilizado, menos as montanhas, é claro. E aí a gente descobriu com a nossa guia que eles usam as montanhas também. Eles têm problema de água também. Eles também têm problema de água. E a gente pediu, tá, mas e aí, como é que vocês fazem? Vocês têm usina de dessalinização? Não, eles não têm usina de dessalinização. Não, também água de gelo. Eles pegam água dos tufões e dos furacões que acontecem na parte oriental. E eles capturam essa água da chuva. Então, as tempestades, as grandes tempestades batem na montanha, do lado oriental, e eles capturam a água potável. Então, também. Né? E aí, olhando e ouvindo, né, as duas, a inovação nos dois países acontece muito pela necessidade. Eu preciso inovar. É o único caminho. E eu não sei, e aí eu concordo, eu não sei se eles chamam inovação. É nós que rotulamos isso de inovação. Para eles é uma coisa natural, é sobrevivência, é vida, é continuidade, é a geração, né, deixar legado para a próxima geração, para que a próxima geração também consiga sobreviver, porque eu imagino que a coisa sempre vai ficar cada vez mais difícil, tanto para Israel quanto para Taiwan. Os dois vão ter mais gente, menos território, mais coisas para resolver, mais problemas. Cidades inteligentes. Não existe a falta de segurança também, nós nos sentimos completamente seguros. A gente não vê polícia na rua, a gente não viu policiamento ostensivo, a gente só viu realmente tecnologia cuidando das pessoas. Então a gente viu todas as ruas com câmeras. A gente foi apresentado para esse projeto, a CHT, que é uma empresa mista, governo e privada, faz essa entrega tecnológica, e essas câmeras elas identificam colisão de trânsito, problemas de brigas, assaltos, né? E eles têm lá a polícia de Taipei, daí mais especificamente, a polícia tem digamos assim, uma reação a qualquer uma dessas coisas, que em 2 minutos eles chegam em qualquer ponto da cidade. A polícia, em 2 minutos, chega a qualquer ponto da cidade. E aí isso a gente vê, por que eles são disciplinados? Por que eles são... porque eles foram... Né, o comunismo obrigou eles. Talvez sim, talvez nos antepassados existia essa cobrança, a punição e tal. Mas hoje o que a gente viu, inclusive na nova geração, que a gente teve um feriado religioso no sábado, e aí a gente foi para o shopping a céu aberto, 6 quarteirões de shopping. A gente não tinha mais fim aquele shopping. É a céu aberto. Aí os prédios eram interligados por algumas passarelas, mas o povo estava na praça, estava na rua, estava entre essas lojas. E assim, gente, as lojas, as grifes e as marcas mais conhecidas no mundo todo, com lojas de 50, 100 metros. Né? É absurdo assim, o que a gente viu. E as pessoas felizes, né? As pessoas com aquela cultura de Pokémon, né? De ter Pokémon para todo lado, né? E todo mundo com cosplay, assim, é muito, muito, muito divertido mesmo. Então, isso. Outra coisa que a gente não viu também é lixo e lixeiras, né? A gente não viu lixo no chão, não tinha lixo no chão e nem lixeiras espalhadas. O povo realmente coloca no bolso e leva para casa. Sabe? Então, olhando para isso, né? Olhando para essa disciplina, né? Essa coisa assim que é natural para eles, eu parei de chamar de inovação. Eu acho que a coisa é você precisar fazer, é você fazer. Sabe? Inovação, para mim, realmente é tudo que a gente faz. A gente acorda de manhã, você está inovando, porque é diferente de ontem já. E aí uma dica assim que a gente contando, enfim, né? Vocês precisam ir conhecer. Vocês precisam ir conhecer. Aí, Israel, Taiwan, outros países, eu acho que essa abertura de mente, essa abertura de cultura, esse choque cultural, normalmente faz a gente pensar o porquê que a gente não tocou aquelas ideias para frente antes. Por que a gente realmente sentou em cima das ideias? Né? Por que a gente não fez? Por medo, por receio, enfim, a gente inventa um monte de desculpas, mas no final a gente não fez. Né? Então, realmente
É isso que é uma das coisas que eu trouxe de diferente, foi isso. Que maravilha. Vamos abrir agora, então, o nosso bate-papo aqui de perguntas. Vamos trazer uma pergunta de Taiwan para Israel aqui. Vai, Zolete. Faça uma pergunta aqui para os nossos queridos. Tu sabe que eu não estudei, né? Não combinei com eles isso. Mas uma coisa que o Juremir estava falando agora que me fez pensar, cara, lá eles têm uma dificuldade enorme para fazer tudo. Antes o Charlie estava ali com uma imagem, né, da capital lá de Israel, provavelmente. Eu não imaginava que era aquilo. Eu achei que era tudo que nem a gente vê na televisão, aquelas casinhas marronzinhas, pequenininha, né? Tipo da idade de Cristo, assim, negócio. Não, tem prédio, tu viu? Isso já... Vê que interessante, né? A gente se impacta por qualquer coisa de uma viagem. O Juremir está falando e vai passando um filme na minha cabeça. O legal, quando a gente vai visitar um lugar assim, né, ou qualquer lugar, não é, a gente não aprende quando está lá. Lá a gente guarda tudo, como se fosse um japonês tirando foto, né, de tudo que é coisa, e a gente leva, às vezes, sei lá, um ano, a gente vai ruminando aquilo, né, e vai reaproveitando aquilo, e vai um ano aproveitando. Então é muito bom isso, né? Eu devia ter ido para lá 20 anos atrás. E isso é muito bacana. Agora, uma coisa de Israel que eu achei bem bacana é que eles não têm nada, né? Não tem nada. Não tem lugar para plantar, não tem água. Eles têm um povo deles, né? E parece que é isso que fez eles prosperarem. Então, minha pergunta, ela é uma provocação. Quando eu olho para o Brasil, ou vamos olhar só para o Rio Grande do Sul, eu vejo que a nossa cidade ela tem uma cultura da inovação, do fazer, do empreender. E que mesmo outras regiões do nosso estado que têm educação, que tem até um povo com uma educação melhor do que a do gringo, né? Porque tem muita gente por aí com mais educação que a gente, formal, com faculdades, com escolas técnicas, exemplo, nossa região sul do estado, mas eles não prosperam como nós, né? Ou seja, tem algo de especial na gente que talvez seja a mesma coisa especial que vocês encontraram no povo de Israel, que fizeram eles transformar areia com sal em prosperidade e tecnologia, né? E aí, a gente está no mesmo caminho? A gente tem a mesma sorte que eles? Não entro na linha das profecias, não. Mas, assim, eles têm um povo com mais de 5.000 anos de história. Por mais que tenha essa questão de ser um país, né, mais recente e tal. Uma das coisas que é muito interessante, que é em comum entre todos eles, é que todos eles têm negócios. E eles valorizam. Então, a questão, por exemplo, da usina de dessalinização, quando a gente esteve lá, né? Ele nos contou que, que a Palestina ou a Cisjordânia precisava de energia elétrica? A Jordânia. A Jordânia precisava de energia elétrica e eles tinham um sistema de energia solar, propuseram, eles toparam, eles instalaram na Jordânia. Para Israel, o que é interessante? Se instalar em Israel, para mim, podem mandar mísseis em cima e eu vou ficar sem. Então, ok, eles venderam para a Jordânia resolveu o problema dela. O que Israel fez, que foi o segundo contrato? Comprar energia elétrica da Jordânia. Então, assim, a gente vê esses conflitos, mas eles são primos no final das contas, sabe? Aquela coisa do briga todo mundo tem, né? Desavença, né? Conflitos e divergências, mas eles têm negócios em comum, né? E aí depois a usina de dessalinização que Israel fez vende água para eles também, porque é um problema que também é de todos ali da região. Então, eles têm vários problemas em comum e os negócios em comum. E se a gente para pensar Jerusalém, que é muito onde tem essa questão das casas todas da mesma cor, antigas, né? É um antigo que convive super bem com o novo. É impressionante o metrô deles lá, né? E vai até Jerusalém e, ok, tem um metrozinho de superfície que passa por volta da Old City lá, mas coexiste por quê? Os cristãos querem estar lá, os judeus querem estar lá, né? Porque é a cidade santa para todos eles, né? Os muçulmanos querem estar lá, os islâmicos querem estar lá, e eles estão lá, e eles convivem de alguma forma, né? E beneficia a todos o turismo. Então, quando a gente fala assim que eles têm negócios em comum e que eles têm isso como, né? Eles
cessam conflitos ou eles respeitam, né? Eles não têm essa de jogar mísseis em áreas que tenha pessoas de fora. Eles têm, sério, eles têm essa, né, política de boa vizinhança também. Mais algum ponto? Essa questão, eu acho que eles são muito centrados nas pessoas mesmo, tá? Porque eles foram expulsos daquela região nesses 5.000 anos 5 vezes já. Tá? Então eles já foram expulsos, voltaram, foram expulsos, voltaram, foram expulsos, e o que vale para eles são as vidas, tá? Basicamente é isso. Então por isso que todo prédio tem um bunker. É caro pra caramba botar um bunker por apartamento, mas é muito mais, o único patrimônio são as pessoas. Então é muito importante tu proteger, tá? E tipo, pensa que todo mundo lá é estrangeiro, porque tipo, quando Israel se formou há 60 anos atrás, coisa do tipo, todo mundo veio de fora. O cara veio da Alemanha, veio da Hungria, veio de todos os lugares, né? Então, todo mundo era estrangeiro, não falavam a mesma língua. Então, tipo, teve todo um trabalho para tornar as pessoas mais próximas, padronizar a língua, e isso aproximou as pessoas. E o que era importante se tornou mais importante ainda. Tá? Então, a base deles está totalmente focada nisso. E essa questão da segurança, eles cuidam um dos outros ao extremo. Tá? Então, tipo, tem empresas que são privadas que, por exemplo, eu quebrei o meu pé, estava em Israel, eu quebrei o pé, tá? Eu fiz no segundo dia de missão. O que tu aprontou lá em Israel para quebrar o pé? Né? Cara, pisei no meio fio da calçada e quebrei o pé. E assim, cadeira de roda, muleta, uma instituição privada forneceu sem eu ter que pagar nada. Tá, óbvio, paguei como doação porque eu quis no final, mas não era obrigado a pagar nada. Sabe? E não era do governo, era uma instituição privada que fornece de graça cama de hospital, respirador, tudo isso porque as pessoas são importantes. Eles têm a cultura do doar 10%. Todo mundo doa do 10% do que recebe. E essa grana vai para um monte de empresa desse tipo, por exemplo, que vai cuidar da população. Então, essa cultura do cuidar é muito forte, tá? E ela transforma. Tá? Ela transforma as vizinhanças, ela transforma a praça do bairro, ela transforma a escola do bairro. Então eles isso impacta. enxergam Tá? Israel como uma extensão da sua casa, né? No sentido de o espaço público é uma extensão da casa. E uma pergunta de Israel para Taiwan, depois do relato aí dessas duas feras. Uma curiosidade que vocês queiram saber. Também, né? Eu acho que uma curiosidade poderia ser na questão de negócios, assim, né? Como é que é a questão da abertura, assim? Porque Israel tem alguns class codes, assim, né? Para seguir. Se de repente vocês conseguiram captar algum nesse sentido, assim, para ter como dica para gente. Fizeram negócio? Então, a gente não fez negócio ainda, mas a gente foi apresentado realmente para esses... dentro da feira a gente teve rodada de negócio, né? Então eu acabei participando de uma das rodadas e eles estão experimentando a democracia, né? Então, o que eles fazem ali? É o início deles se apresentarem para o mundo. Eles estão se apresentando para o mundo. Então, eles estão totalmente abertos. Eles, inclusive, o Jory teve com nós, né? E aí a história do Jory, né? Ele teve mais sucesso em questão de negócio. E como é que ele foi apresentado lá? Teve um contato dele lá. Ele foi para esse contato e esse contato levou ele a um representante público, né? Uma secretária de um gabinete, enfim, do governo. E ele foi apresentado a um projeto do governo de Taiwan que diz que você pode ter um sócio taiwanês no teu negócio e aí o governo de Taiwan financia ou aproxima esse negócio ou facilita esse negócio. Então, eles estão extremamente abertos, eles têm essa questão de publicar, inclusive, para pessoas de fora. Então, assim, eles não têm inimigos, diferente um pouquinho de Israel, né? Então, eles estão completamente abertos. A gente tive a oportunidade de estar ainda representando o Trinopolo e fazer uma assinatura, né, um memorando de entendimentos entre a Taipei Computer Associates, que é a associação de empresas de tecnologia lá de Taipei. O que é esse memorando? É uma abertura, né, justamente para poder trazer
apresentar o Trinopolo e a nossa região para eles e eles apresentarem as possibilidades de lá. É claro que a distância, existe um monte de obstáculos nisso, mas é uma forma de abertura. Então, a gente ficou com muitos contatos. Eu guardei todos os contatos de feira, é óbvio que esses a gente não vai retomar, mas esses contatos que a gente conseguiu, a nossa querida... A Cris, a guia. A nossa guia, ela nos abriu assim muitas portas, né? Então a gente conheceu pessoas que foram com nós na nossa própria comitiva, né? Que a gente já está se aproximando. Então assim a abertura de negócios e oportunidades é exatamente muito parecida com Israel. Eles estão altamente receptivos, eles querem que as pessoas vão para lá. Eles têm espaços para receber essas pessoas. Eles têm 2 ou 3 universidades. Tem uma universidade que a gente foi visitar, que é especificamente sobre tecnologias, tecnologia elétrica, física, pesquisadores, e eles estão prontos com ideias para que as pessoas cheguem lá e se conectem com as ideias. E eles querem o mundo, né? Eles querem globalizar, eles querem vender. Eles não têm mercado. Esse é outro problema que eu imagino que Israel tenha, né? Não tem mercado, né? Então, eles precisam de mercado também, e é isso que o governo está fazendo. Da nossa viagem, nós bancamos as passagens aéreas, mas a gente teve a estadia lá bancada pelo governo taiwanês, de toda a comitiva. Então, assim, existe um interesse coletivo para que eles prosperem. Então, de novo, essa questão de o que é importante. E aí, trazendo o que é importante, né, para nós aqui. Eu faço parte de rodadas de negócios e inovação desde 2012, quando fui apresentado para a XP também, que antes era outro nome, não me lembro, outro nome agora. Enfim, e lá na XP, lá no início, eles olhavam muito os negócios. Né? Qual é que é a tua ideia, negócio, sócios, né, monetização e tal. E eu tive recentemente, aí em 2020, eu tive lá de novo, fazendo mais algumas rodadas, e eu vi uma mudança muito importante que colide com o que a gente está falando. A XP hoje não olha mais negócios. Tá? Os mentores, eles não olham mais negócios. Eles olham as pessoas que estão à frente dos negócios. Porque os negócios, eles nascem e morrem. Eles têm que, de alguma maneira, se adequar ao mercado, que a gente chama de pivotar, enfim, né, mudar. E aí eu pude ver essa mudança. E eu fiquei muito feliz com ela. Porque eu tinha um problema sério em entender isso, que as pessoas, elas investem no negócio. E não está certo investir no negócio. Porque o negócio, ele é falível, né? Aqui, para nós, diferente de Israel, é 20% só, ou 13% dos negócios que prosperam. Diferente de 80% de Israel, né? Mas, enfim, que é justamente essa possibilidade de você enxergar a pessoa que está lá na frente. Essa pessoa poder ser diferente, essa pessoa poder, de alguma maneira, mudar o negócio dela, matar o negócio dela, né? Porque muitas coisas a gente foi apresentado que IoT, 5G, essas tecnologias todas, elas não nasceram para resolver os nossos problemas de hoje. Elas nasceram para criarmos coisas novas para resolvermos. Não é usar eu vou colocar IoT nos meus carros de hoje, eu vou resolver o problema. Não vou resolver o problema. Eu vou criar outros problemas. Então, essas tecnologias novas, elas estão aí para destruir o que a gente tem hoje. Então, as pessoas, de novo, se tornam importantes, porque é o que fica. As pessoas é o que fica. Negócios e ideias. Juremir, o nosso único inimigo, eu falei para vocês ontem, né, ia ser o tempo, né? Agora falta 10 para as 10, a gente tem que encaminhar aqui para o final. Mas o Edson já me disse aí que ele vai me dar uns 2 minutos para cada um fazer a sua conclusão, né? Vai ser bem querido, né? E também dizer que vai ter o sorteio daqui a pouquinho do Lovatel aí, com certeza, como sempre tem no Bom Dia TI. Então, atenção, atenção, fiquem aí, galera, que a gente está terminando, tá? Bom, conclusões finais de cada um aqui. Primeiro as mulheres, Geraldine, muito obrigado pela participação, acho que foi, com certeza, uma síntese da síntese da síntese, mas a gente vai ter oportunidade agora de fomentar a todos os nossos pares, a todos os nossos colegas associados, a possibilidade deles virem até vocês também saberem mais de Israel ou de Taiwan, porque tem muita oportunidade.
né? A gente não falou nem da metade aqui, com certeza, de Taiwan, e eu sei que vocês também não falaram. Então, muito obrigado. Obrigada também. Sobre essa questão da atividade no ecossistema e dessas parcerias, tem muito para compartilhar, porque a gente pode ver isso do Instituto Pérez lá. Eles têm um processo muito legal, eles recebem a cada 15 minutos grupos de pessoas. As pessoas lá dentro sabem as pitches de todas as startups que estão lá. Então, é um negócio muito bacana, assim. Mas eu queria deixar 2 mensagens principais. A primeira é relacionada ao que nós já vimos como uma coisa em comum de Taiwan, Israel e do Vale do Silício também, que foi a experiência anterior que a gente teve, de que eles têm em comum um mindset de legado. Eles não pensam nas coisas para agora, eles pensam nas coisas para o futuro, para perdurar, para ficar, né? Um dos maiores exemplos é a questão de que uma tamareira ela é plantada e ela demora 80 anos para ter tâmaras. E lá eles têm plantações e plantações de tâmaras. Então, as pessoas que plantaram, elas não plantaram para elas. Né? E isso está dentro da cultura que eles têm lá, de plantar para as gerações que vêm. Né? De fazer a sua parte, assim como recebeu de outros nesses 5.000 anos de história, né? Fazer a sua parte para fazer para outros para frente. Então, isso é muito forte no mindset. E outro aspecto que envolve a questão, acho que mulheres, assim, né? Assim como a gente quer ver mais mulheres aqui, por exemplo, né? Para ver esses assuntos que também são pertinentes e que são úteis para as mulheres. Lá eu pude visitar a Universidade Hebraica, que ela é engraçado, ela está na Cisjordânia, né? Mas é Israel. Então tem que sair de Israel para ir para lá, né? Mas continua sendo Israel e nacionalidade israelense. O que é mais interessante lá é que eles têm um painel assim de pessoas que ganharam prêmio Nobel, né, pela universidade. O Einstein é um deles, né, ele era judeu, e tem lá um prédio que era onde ele dava aula, enfim, um lugar muito legal. E uma das coisas que a professora me comentou é que a batalha das mulheres lá é justamente por ter mais mulheres lá, porque só tinha uma mulher que ganhou um prêmio Nobel, né? Então elas também têm, né, fatores ali culturais que elas batalham, que elas lutam, né, para ter cada vez mais espaço também. Isso de servir o exército tanto quanto homens, mesmo sendo um ano menos, dá, né, para elas condições e chances delas poderem ter mesmas oportunidades e mesmo desenvolvimento. Então, acho que isso é bem válido e interessante para a gente pensar. Né? É isso. Obrigado. Charlie, 2 minutinhos. Bom, tem muita coisa para falar. A questão cultural é gigantesca. Tá? Tem muita coisa para se falar de cultura. Os caras são super centrados nas pessoas mesmo. A questão de tecnologia dos caras no limiar tecnológico é fantástico. Eu diria assim, vale a pena dar uma olhada mais de perto em Israel, porque tem muita coisa que a gente pode aprender com eles. Para mim foi bem importante. A gente teve a oportunidade de não ficar só na vitrine, a gente teve a oportunidade de ir para o interior, teve a oportunidade de olhar a vida diária deles, isso foi muito interessante. E é um país bem diferente da gente, tá, eu diria, mas tem muita coisa que a gente pode aprender. Com relação à continuidade desse papo, na FTech, dia 5, eu tenho semana acadêmica lá, a gente vai estar falando com 2 horas de palestras sobre... 5 de junho, né? Dia 5 do mês que vem. Quem quiser participar, é aberto ao público, a gente vai compartilhar nas redes sociais, é só... Todo mundo deve ser conectado comigo aqui, se não é Charlie, procurar no LinkedIn ou no Instagram. Gente, não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Não dá para copiar e colar, mas a gente tem que olhar para essas experiências como, cara, a gente pode fazer melhor, a gente pode pegar essa dica aqui, a gente pode mudar isso daqui no que a gente está fazendo que vai fazer diferença. Tá? Acho que é bem importante ter essa visão. Tem um dado que a gente esqueceu, deixa eu só pegar uns segundinhos aí. 9,6% do investimento em pesquisa e desenvolvimento em Israel só é governo. O restante todo é iniciativa privada. Então, acho que isso é um dado importantíssimo para a gente enxergar que a iniciativa privada participa
tá junto, investe, né? Não tem a questão de ficar esperando o governo tem o seu papel, articula, é um dos atores, está ali, apoia, né? Mas é um dado que nos chama muito a atenção. Muito bem. Muito obrigado ao Charlie e aí a Geraldine. E agora, 2 minutinhos para o nosso Zolete, depois o Juremir. Bom, bacana. Bom, a cultura desses dois países é diferente da nossa e não tem nada que a gente possa fazer para mudar a nossa cultura para depois começar a agir como eles agem. Mudança de cultura sempre é uma coisa muito dramática, que leva muito tempo e a gente não vai poder fazer isso. A gente tem que aproveitar o que a gente é. E nós estamos numa região que já tem cultura suficiente, capacidade suficiente para fazer o que tem que ser feito e criar novos negócios. Quando eu vi ali uma imagem, eu vou dar um exemplo, meu exemplo, tá? Do que eu quero dizer com isso. Eu vi ali uma imagem antes de Tel Aviv, com vários prédios. Primeira coisa que passou pela minha cabeça, cara, eu vou vender para eles o meu produto. Eu começo a pensar em ser ousado o suficiente em ir lá e vender para eles o meu produto. Lá em Taiwan tem um monte de prédios que eu posso converter em prédios inteligentes. Eu vou lá vender para aqueles caras prédios inteligentes também. Não há nada que me limite. Esse mundo que a gente está vivendo, do IoT, inteligência artificial, Big Data, blockchain, blá, 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 esse mundo, essas tecnologias não servem para melhorar o que existe. Escutem o que eu estou dizendo. Essas tecnologias servem para desconstruir o mundo que existe e construir ele de novo. Para quem tiver um pouco de empreendedorismo na veia e coragem, é o mar de oportunidades que se abriu agora. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 300 anos, e aí ninguém vai poder contestar, eu posso falar isso, né? Que daqui a 300 anos as pessoas vão estar dizendo assim, cara, como eu queria ter nascido lá em 2000 e pouco, quando esse planeta mudou definitivamente e tudo passou a fazer sentido. Essa é a oportunidade que nós temos. Nós estamos vivendo a terceira e mais importante onda de evolução desse planeta. A primeira foi da agricultura, que nos espalhou pelo planeta Terra. A segunda foi pela indústria, que fez o que a gente tem hoje. A terceira é essa, que usa essas tecnologias para reconstruir esse planeta. Nós estamos vivendo isso. Não deu para viver as outras duas, mas nós estamos vivendo essa. Vamos aproveitar isso. Vamos lá, vamos vender para eles. Não tem nada que a gente não possa fazer e vender lá para eles também, sabe? Não é só pensar neles, tadinho, eu vou lá e vou trazer tecnologia deles. Gente, a gente pode desenvolver aqui e usar eles como mercado também. E eles, né, deu para ver ali pelo relato de Israel e também aí Taiwan, eles estão loucos de vontade de fazer negócio conosco. Não é só vender para nós, eles querem comprar de nós também e revender lá e prosperar também. É questão só de fazer negócios. Não há nada mais que nos limite. Essa viagem serviu para libertar. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo Zolete. Vai lá, Juremir. Uma outra coisa que eu também preciso falar sobre a feira de Smart City, ela lançou daí nesse ano de 2023 um desafio, né, pensando também nas tamareiras ali, né, quando você falou, que eles ficaram muito focados no carbono zero, né, na emissão de carbono zero. E aí eles criaram 12 indicadores de ESGs ali, e eles têm uma meta para 2050, a cidade e aí, quem sabe o país de Taiwan e Taipei, de estarem emitindo zero carbono ou próximo de zero, né? Enfim, mas fazendo aquelas compensações. Então isso também a gente viu muito forte. E aí a gente vê dos adolescentes, né? A gente via nos dias de feira tinha aquelas as visitas das escolas, né? A gente via as professoras na frente e os alunos tudo atrás, em fila indiana, bonitinho um atrás do outro, ninguém furando a fila. Mostra com que eles têm essa disciplina desde o início, né? A gente aprende a ter um pouco de disciplina depois. A gente trabalha um social e tal, mas lá eles começam desde cedo a serem incluídos dessa maneira. Então, esse pensamento de visão futura, de sustentabilidade. Eu sei que sustentabilidade também tem controvérsias, né? Porque os produtos ficam cada vez mais curtos, né? Enfim, mas isso eu vejo também que era uma das coisas que eles falavam muito na feira. Outra coisa que eu vi, Taipei tem metrô, tem uma construção rodoviária fantástica, viadutos com 3, 4 andares, né? Trem-bala,
portos marítimos, o transporte público, que era mais ou menos, né? O Uber, nós andamos de Tesla, no Uber, chamamos um Uber Green, aí veio um Tesla para a gente. Então, a gente viu, tem todas essas coisas que a gente aqui no Brasil está procurando para mobilidade, só que mesmo assim tem trânsito. Então, de novo, né, não é suficiente para cidades inteligentes, né, ter mobilidade pública. Né? Então, não vai resolver aquela questão imediatista pública da pessoa, dizer, ó, eu quero chegar do ponto A ao ponto B o mais rápido possível, e se eu quiser mudar de direção, eu posso. O transporte público nunca vai deixar eu mudar de direção. Então, essas coisas, de novo, né, é isso que a gente está falando sobre desconstruir e construir. A gente está pensando aqui em Caxias em colocar metrô, né, em colocar, né, rocha e tudo mais que a gente tem aqui, que a gente sabe, e a gente vê que não é o caminho. Então, a ideia das viagens também é pular a história, né? Como fez a África, né? A África não tem estradas, elas simplesmente já saíram para o 5G, né? Não tem a parte de internet a cabo, né? Eles vão já internet, então eles pulam uma etapa. E eu acredito que a gente só consiga, de alguma maneira, atingir algum nível de maturidade pulando algumas etapas. Se a gente fizer o caminho todo, a gente vai levar 5.000 anos. A gente só tem 500, né? 500 e poucos anos. Então, se a gente fizer o caminho todo, nós vamos levar 5.000 anos. Se a gente não pular algumas etapas, né, aí a gente está nessa. Então, de novo, né, e eu queria reforçar o convite para experiências de cada um. Vocês precisam ir a esses lugares. Vocês precisam conhecer. A gente acredita que muitas vezes a gente vê as pessoas indo e vindo, né? Mas viagens de férias é uma coisa, viagens de negócio é outra. É chato? Às vezes é. Dá errado? Às vezes dá. Mas o fato tudo vira experiência e depois a gente fica realmente, em cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente tem uma reunião, e a gente fala uma coisa que remete a uma experiência que a gente teve. E essa experiência é que o cérebro mais guarda, né? Nosso cérebro, a gente estuda um monte, mas essas experiências ficam muito mais na memória e muito mais nítidas para a gente. Né? Então, um convite é: vão a esses lugares. Qualquer que seja o lugar, não importa o lugar, mas vão para algum lugar. Muito obrigado, então. Vamos encerrando o nosso painel. Vamos já deixar aí com o Edson a missão de também, em outros momentos, a gente poder falar um pouco mais dessas missões. Virão outras. Uma das coisas legais também é a troca do grupo que vai. Foi fantástica. Fizeram, inclusive, negócios entre eles. Tiveram tempo entre um cafezinho e outro também se conhecerem melhor. A própria Universidade de Caxias do Sul fez convênio lá com a Universidade de Ciência e Tecnologia, mas também fez convênio com quase todo mundo, se não todo mundo que estava lá, né? Foi muito bacana. Então, com certeza, grandes experiências. Então, muito obrigado. E agora eu vou pedir para vocês ficarem aqui, que depois a gente vai tirar uma foto. Agora a gente vai chegar na melhor parte aqui do Bom Dia TI, que é saber quem é que vai levar para casa o vinho da vinícola. Vai rolar isso aí, Edson? Então vamos chamar. Vamos lá. Josi, do Hélice. Vamos aqui para esse cantinho. O Moré vai me seguir aqui. Então tá bom, tá ótimo. A palavra está contigo, Josi. Bom dia, então. Sou a Josi do Instituto Hélice. Para quem não conhece, o Instituto Hélice trabalha com inovação aberta de forma colaborativa e nós representamos um conjunto de organizações. Também em algumas mesas a gente deixou material que é o Insights, que a gente está promovendo. Tá no verso, tem o QR Code. Pode baixar o documento, que são os nossos aprendizados do ano de 2022. Falando isso, a gente está trabalhando com o Instituto Caldeira, lá de Porto Alegre, né, para juntar um grupo de pessoas para ir para Israel. Então, tão importante quanto ouvir e aprender, né, com as experiências de vocês na viagem, assim como vocês estão convidando, também nós temos essa oportunidade com o Instituto Caldeira. Interessados, é só apontar o celular aqui para o QR Code, tá? Vai para a página. Também a Marina está aqui do Instituto Hélice comigo. Podemos tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Josi. Agora sim, então, Edson, vai liberar aí o nome. O pessoal quer saber, né, cara? Deixa eu chegar aqui pro teu ladinho. Não, vamos lá.
Vamos lá, quem que vai ser? Atenção, e o Oscar vai para Fábio Paz. Fábio Guerra! Chega aí, Guerra. Vamos convidar o nosso querido Lovatel também aqui para sair na foto? Tá aqui, ó. Aí, muito bem. Então. É só para quem veio aqui no Bom Dia TI, quem está assistindo aí na internet depois perder essa oportunidade, né, Juremiro? Não adianta reclamar com o Trinopolo. Aí. Então tá, gente. Vamos tirar nossa foto aqui também, por gentileza. Edson, tu faz a mão, né? Hoje nós trocamos aqui eu que tiro as fotos e ele que apresenta, hoje a gente trocou. Isso, com certeza. Vocês que mandam. E assim a gente vai encerrando. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Até o próximo. Eu precisava um pouquinho desse microfone. A gente também quer convidar o Lovatel, o presidente Fernando, para entregar uma lembrança aqui para os nossos convidados. Uma gentileza da Vinícola Lovatel e um excelente vinho para aproveitar esses dias chuvosos e frio. Então, por favor, se posicionem aí. Presidente Lovatel, façam as honras das entregas. Sorria, você está na XPlay TV.